a sala de julgamento de Cannes talvez não seja o lugar mais propício para você ter um entendimento do que é ser um brasileiro transplantado. Eu acho que o Brasil sempre foi destaque e sempre foi foco, mas agora, esse ano, tem uma responsabilidade ainda maior, porque vão olhar ainda mais. Que a gente não precisa de outras pessoas que não são daqui para validar o que a gente acha engraçado. Eu aprendi a criar desde menina fazendo gambiarras e vendo gambiarras em casa. Então essa foi minha forma de criar e de fazer criatividade. Olá, muito bem-vindos a mais um videocast 2 pontos aqui do Estadão, o espaço onde toda semana a gente tem 2 convidados para discutir temas interessantes, temas relevantes e às vezes até mesmo os temas curiosos. O de hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre a criatividade do brasileiro, que é muito bem reconhecida quando a gente fala em propaganda e publicidade. E olha só, agora no mês de junho, o Brasil vai ser o primeiro país a receber uma homenagem e ser reconhecido como o País Criativo do Ano. É uma homenagem que vai ser feita pela primeira vez no Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions. E tem também várias peças brasileiras concorrendo por lá, além de palestras. Inclusive, uma das palestrantes vai estar aqui. Integrante de júri. Olha só, já para ir dando um pouquinho do gostinho para vocês. Então, é um tema curioso e a gente vai tentar entender. Vou dar um spoilerzinho aqui. O que será que é a gambiarra brasileira para as propagandas e para o dia a dia? A gambiarra a gente já ouviu falar e já sabe muito bem como é no dia a dia, mas como será que os estrangeiros esperam? Será que eles conseguem pelo menos traduzir isso? Vamos saber aqui a arte que vai ser de uma das nossas convidadas que eu já apresento para explicar isso para eles lá fora nesse festival. Mas claro, para fazer esse bate-papo hoje, eu tenho, obviamente, um jornalista especializado na área e tenho o prazer de receber pela primeira vez aqui no 2 Pontos o Igor Ribeiro, que é editor de mídia e marketing. Muito bem-vindo. Obrigado, Rosiane. Valeu muito pelo convite. Vai ser divertida essa conversa. Não tenho a menor dúvida. E eu não sei vocês não, mas estava contando aqui já de bastidor que eu adoro lembrar das propagandas, ver programas sobre propagandas, e eu realmente não teria nenhum talento para isso, mas isso a gente passa para depois, deixa que quem está aqui é criativo o suficiente para poder falar de tudo para a gente. Nossos convidados de hoje, eu tenho aqui ao meu lado Ícaro Doria, que é presidente da DM9, ele que vai presidir, inclusive, o júri de Print e Publishing do festival, que são aqueles casos de capas de livro, enfim, imagens. Muito bem-vindo. Tudo bom, muito obrigado pelo convite, é muito legal estar aqui. E uma das palestrantes, gente, olha a honra, ela já vai contar assim, dar um pouquinho de destaque pra gente do que ela vai falar lá e vai falar dessas tais gambiarras brasileiras. Tenho o prazer de receber Bia Lopes Maria, ela que é diretora de criatividade associada da JCon e é uma das palestrantes com um painel de destaque no Cannes Lions de 2025. Muito bem-vinda, Bia. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje, com pessoas que são referência e inspiração na área. Eu acho que não tem como começar de outra forma, assim, entender. Brasil, país criativo do Lions 2025. Por que a gente merece esse título? Primeiro, assim, é importante saber que o Cannes Lions é o maior e mais importante festival de publicidade do mundo. Existe há cerca de 73 anos, se eu não me engano. Isso. Onde, durante uma semana em junho, cerca de 40 mil pessoas vão para o festival. Durante uma semana existe uma série de palestras, uma série de temas sobre o universo da propaganda, mas também tem uma série de júris que avalia os melhores trabalhos feitos no mundo da propaganda globalmente. E o Brasil sempre vai bem. O que a gente faz no Brasil de comerciais, de ideias para marcas, sempre foi de altíssimo nível, sempre ganhou muitos prêmios em Cannes. Então, como ponto de partida, escolher o Brasil me parece quase que uma escolha óbvia. Assim, não teve muita criatividade aqui, não. Acho que não teria um outro país que representa isso melhor do que o nosso. Mesma ideia? Eu acredito que eu estive no ano passado, e aí foi meu primeiro ano, e até compartilhei aqui antes, né? Então, quando eu fui, eu fiquei procurando, assim, os brasileiros e via, e é o país que mais vai delegados, né? Que mais pessoas compram para ir. Então, quantos brasileiros vão. E quando eu cheguei aqui no Brasil,
Eu acho que tantas pessoas que se inscrevem, que mandam, né, o seu trabalho, a agência, que envia, que tem essa expectativa de enviar, é muito diferente globalmente como as pessoas veem isso e referente aos outros países que enviam também. Então, acho que isso é muito legal. Eu olho assim como reconhecer o potencial criativo. Eu acho que o Brasil sempre foi destaque e sempre foi foco, mas agora, esse ano, tem uma responsabilidade ainda maior, porque vão olhar ainda mais, vão querer ver, né, ainda mais com os brasileiros, assim, a gente viu agora, né, toda vez que tem a comunidade brasileira é muito grande, não só com fãs, assim, então acredito que os brasileiros vão estar lá em peso também. Eu não sei qual peso que isso tem na decisão, mas ano passado o Brasil foi o segundo país mais criativo do Cannes Lion, né, em 2024. Igor, se você separar o país das pessoas, aí então você vai encontrar brasileiras e brasileiros envolvidos em 65% dos trabalhos premiados. Mesmo de outros mercados. Mesmo de outros mercados. Então, acho que isso é mais importante ainda, porque você sai do Brasil, mas o Brasil não sai de você. E eu acho que isso é fundamental, porque a criatividade que a gente está falando aqui hoje não fica para trás quando você entra no avião e vai trabalhar em outro lugar. Aliás, acho que a demanda pela criatividade brasileira muitas vezes se reflete em você pode vir para cá e trazer isso com você, em vez de, né, os clientes de outros países virem para cá e pedir para a gente fazer coisa, eles acabam importando brasileiros para trabalhar em diversos mercados. Foi a sua experiência? Eu vivi essa experiência por muitos anos da minha vida, mas cara, eu acho que você consegue encontrar hoje brasileiras e brasileiros de vários níveis de senioridade, com certeza nos 50 países mais relevantes de propaganda no mundo. Quais mas, assim, são assim, esses mais relevantes mesmo hoje na propaganda pra gente? De países? Estados Unidos, pelo tamanho da economia, tamanho do mercado, pela quantidade de propaganda que é produzida. Inglaterra, muita propaganda que é produzida lá. Aí tem o resto da Europa, com certeza. Aí existe a Ásia inteira como região. Singapura é um hub de publicidade muito forte, porque eles criam para a região muitos dos hubs econômicos, muitos dos headquarters de empresas fica na Singapura, então por isso o mercado de propaganda em Singapura é muito forte. E aí você tem os mercados de países ricos, tipo Japão, China, Rússia, e o Brasil. O Brasil sempre teve paixão por propaganda, acho que a gente sempre gostou. A gente não tem aversão à publicidade, a gente gosta, a gente fala, a gente lembra, a gente... a gente adota no dia a dia, a gente adota no dia a dia. Assim, né? Eu vou até lembrar que eu vou fazer propaganda junto. Pelo menos para minha geração, quem nunca não falou assim, isso não é uma Brastemp. Sabe esse tipo de coisa? Aí tem coisas, que só a Philco faz pra você. Tem algumas coisas assim. Sim. E a camisa? Bonita camisa, Fernandinho. Sabe, assim, tem coisa, eu tô lembrando, claro. Você tá lembrando que a gente lembra, ela não vai lembrar. Não, é muito nova pra isso. Mas assim, pra minha geração, né? E a gente adota isso, né? No dia a dia, a gente adota. Esse eu diria o jeitinho brasileiro, é isso que se leva pra fora. Quando você diz assim, tem brasileiros trabalhando na publicidade mundo afora, né? Sendo contratado para ir trabalhar fora. Você ficou 16 anos fora? 17 anos fora. 17 anos fora. E muito sucesso dessas premiações com brasileiros participando, mesmo que não seja representando o Brasil. Vocês diriam que o brasileiro tem um jeito que marque, uma identidade que marque a propaganda daqui? Eu diria que a postura, não sei, tipo, minha opinião, a postura dos profissionais brasileiros é meio que a mesma, que eu vou cobrar o escanteio, correr para a área e cabecear pro gol. A gente tem uma ideia e já junto com isso pensa em como viabilizar a ideia, como achar alguém que vai te ajudar a fazer aquelas coisas acontecerem, e aí como fazer com que isso chegue nas pessoas versus o que acontece em outros mercados grandes, que é uma departamentalização aqui começa o meu trabalho, aqui termina o meu trabalho, então eu sou o redator, então eu vou escrever aqui a ideia e passo para outra pessoa que vai viabilizar e passa para outra pessoa. Eu acho que a gente tem essa questão de, tipo, como a gente não tem talvez 700, 800, 900, 2.000 pessoas numa agência, mas a gente tem as ideias,
Você vai fazer, puta, eu quero fazer isso aqui. Como é que eu faço isso? Pera aqui, deixa eu descobrir. Eu vou descobrir. Aí, ó, já encontrei um cara ali que sabe fazer isso. E aí tem uma moça ali que sabe fazer aquilo. E aí a gente junta essas pessoas. E aí faz um telefonema. E aí tem um tio meu que faz... E aí... Agora você pode falar da gambiarra. E aí as coisas acontecem. Eu acho que essa maneira de olhar para o trabalho como eu tenho desejo de que essa ideia vire alguma coisa de verdade, se materialize, é muito forte, muito presente em todos os brasileiros. E o jeito de contar também, você não acha? O tom, Com certeza. o jeito que conta, Com certeza. Né? Acho que o ano passado, que também teve bastante coisa focado no humor, até criou uma categoria, né, pra focar ali no humor. Eu acho que o tom, ainda mais quando a gente vai ali em Cannes, tem uma área ali embaixo que aparece só os boards. Então, quem é júri já vê isso, né? Mas pra gente que Sim. vai só participar, fica encantado, que aparece todos os boards de todas as pessoas que se inscreveram, né? De todas as agências e as premiadas. E quando você olha, né, os cases brasileiros, a forma que eles contam, é tão empolgante, né? Então, quando você vê uma campanha de outro país e a campanha brasileira, você sente tão empolgante que você se sente convidado a assistir, né? Convidado a ver. Então, eu acho que o que mais me encanta, assim, nos cases brasileiros são a forma que eles contam e a forma, assim, que eles... Igual o Ícaro falou, que é a forma que eles têm de mostrar o trabalho, né? Tem uma característica crescente hoje no zeitgeist brasileiro, vamos dizer assim, que acho que foi muito impulsionado pela internet. Eu não sei quanto isso é provocativo para os profissionais da publicidade ou quanto que é legal, é bacana, uma homenagem, que é a coisa do o brasileiro nasce com o chip da publicidade, o brasileiro nasce com o DNA da publicidade, que gerou vários memes, né? Que são as campanhas bem feitas na gambiarra, né, do mercadinho e tal. Gambiarra total. Né? Total. Que são aquelas pessoas que pegam um vídeo que viralizou, elas dão continuidade para alguém que está caindo e a pessoa está caindo na continuidade do vídeo do lado da roupa que está em promoção, ou que ela imita um ruído de um bicho e daí vai para um slogan da loja. Realmente são de pequenos comerciantes, coisas assim, né? Olha o transporte público de São Paulo. Se você entra no metrô, quantas propagandas você não é impactado ali, né? Pessoas vendendo, enquanto que você olha o celular, como aquela campanha vai te impactando. Então, totalmente a gente vai sendo bombardeado por isso, né? Tem uma coisa pra mim que, assim, tem um retrato no tempo que nada define melhor o que é ser a gente do que o 7-1. Porque, cara, tava... Cara, quando fez o terceiro gol... Tava todo mundo brincando. Eu comecei a receber tanta merda no celular. Falei assim, cara, não, na boa, não deu tempo. Deu. Tanto é que fizeram aqui, ó. Pimba, pimba, pimba. E aí virou o jogo. Tipo, não virou o jogo. Perdemos o jogo. Mas, infelizmente não virou. Cara, antes disso... Teria sido, se fosse na década de 50, teria sido tipo uma depressão nacional que ia durar 10 anos e ia emendar com a ditadura e terminar no Sarney, né? Aconteceu nos anos 50 e definiu um caráter exatamente, brasileiro. Exatamente. Agora, uma derrota de 1-0, né? Agora, por causa das evoluções sociais e tecnológicas e da maneira como a gente se expressa e consegue trocar com mais rapidez, o 7-1 marcou um momento onde tipo a depressão nacional durou 12 minutos, porque já estava 3-0, e aí a gente teve o resto para dar risada do que estava acontecendo com a gente. Ia chorando, mim, mas cara, ria, figurinha do Zap, né? é a coisa mais divertida que existe. Você tá sofrendo, mas você tá rindo. Igual a Fernanda Torres agora, todo mundo assistindo ali, vendo os memes, né, em tempo real. É bom demais. Eu acho que é isso, assim, é curioso vocês trazerem isso, porque eu fico imaginando, e vocês têm essa vivência internacional nesses festivais. Quando chega isso lá fora, como que é o impacto disso para quem não tem nenhum convívio com essa criatividade brasileira? Então, Como jurada, eu tenho essa curiosidade também, ainda mais. É que assim, tem várias coisas, e aí nesse sentido eu sou bem ufanista, que a gente não precisa de outras pessoas que não são daqui para validar o que a gente acha engraçado. Uhum. Eu digo isso porque o nosso tipo de humor não é engraçado para quem não é brasileiro. Então, por isso que eu estou perguntando, não é que a gente precise validar, mas no sentido de como é que chega para eles. Não, mas é isso que eu quero dizer, tipo, se você participa do festival, você tem que pagar uma inscrição, custa caro pra caramba, e você quer ganhar. Então não adianta ser teimoso e falar, vou gastar dinheiro, uma coisa que eu acho muito legal e que ninguém mais que não é brasileiro vai achar legal.
Você tem que ter esse entendimento. Tipo, é um concurso, no fim das contas. Então, você vai investir um dinheiro numa inscrição e você quer ganhar. Então, não adianta você pegar uma ideia que é super legal pra gente e impossível de fazer, a não ser que a pessoa nasça de novo no Brasil, fazer a pessoa gostar daquela ideia. Então, você precisa ter esse entendimento. A mesma coisa com relação a ser uma brasileira ou um brasileiro morando em outro país. Você tem que ter um entendimento de que você é o alienígena ali. Então, você querer que você se comporte da maneira como você se comporta no Brasil e que os outros vão ter que se adaptar a você, não é verdade. As pessoas esperam que você se assimile aos costumes locais. Então, o que eu acho que não se perde é a energia e a vontade de fazer as coisas acontecerem. Isso é em qualquer lugar do mundo. Mas eles, de alguma forma, insistindo na nossa curiosidade para pensar como é que chega isso lá para o júri, e até mesmo para as demais pessoas, enfim. Como é que chega para eles no sentido de tem algumas coisas que podem fazer todo sentido para nós brasileiros, mas chega e até faz sentido para eles, digamos. Mas faz sentido, só que, tipo, eles não contariam daquele jeito, eles contariam de outra forma. Eu fico curiosa de saber, e aí, eles reagem, isso causa em geral uma reação de curiosidade, de, poxa, que legal, não tinha pensado assim. Ou, esse povo é meio afoito demais, sabe? Eu não sei. E no caso específico de Cannes, são 10 pessoas numa sala, cada uma de um canto do mundo. Imagina então, isso, né? Isso é o mínimo múltiplo comum. Não vai ter a mesma reação de todo mundo. Não é que você está numa sala com 9 americanos e você é brasileiro. Não. Você está numa sala sentado do lado de uma pessoa da Jordânia, sentado do lado de alguém do Egito, sentado na frente de alguém da Costa Rica e do lado dele tá alguém da França. Da França. Então, Cannes talvez não seja a sala de julgamento de Cannes talvez não seja o lugar mais propício para você ter um entendimento do que é ser um brasileiro transplantado. E outra coisa que eu ia te falar também é que todos os cases apresentados, não sei, você me corrija se eu estiver errado, mas eles têm todo um storytelling para mostrar para as pessoas entenderem do que se trata. Então é muito difícil ter uma campanha de TV onde você só vai passar a campanha e ela vai impactar todo mundo. Tem toda uma descrição que você comentou também que o brasileiro faz muito bem isso, né, de descrever os cases, de contar essa história do que está por trás, né, daquilo lá. Tem uma ideia, Igor, não sei se você lembra, viu? Eu acho que foi super emblemática, tipo, se não me engano foi a Ogilvy aqui de São Paulo que fez, ou do Rio que fez, que era para a Coca-Cola durante o mês do orgulho. E eles pegaram aquela frase mais homofóbica que existe na cultura brasileira, que é essa Coca é Fanta, e fizeram uma lata de Coca-Cola com Fanta dentro, que era literalmente para falar assim, tipo, cara, você pode ser o que você quiser. Era uma das maiores marcas do mundo, fazendo esse ponto de vista. Para o brasileiro, tá mais que comunicado. Você abre uma latinha de Coca, é Fanta. Você foi na mosca do que é dito, que é conhecido. Agora, esse é um tipo de case que ganhou o Leão de Ouro, que só ganhou porque o trabalho de explicação o Brasil é um país incrivelmente homofóbico. Isso aqui é o que o tio do pavê fala desde que você nasceu. Essa frase é usada para denotações mais homofóbicas possíveis. Descreveu como que foi impactante no país, né? Como isso é super forte e como a maior marca do mundo pegou isso e virou de ponta cabeça. Tipo, essa explicação é fundamental. Para ter um contexto também. É uma mega loteria, porque você precisa conseguir fazer isso em 1 minuto e 50. Nossa. Entre criar o contexto, fazer a pessoa se apaixonar pelo que está acontecendo, se colocar no sapato, no lugar da outra pessoa e entender o que está acontecendo. Tem a arte aí também de contar a ideia, que é o que você falou, tipo, de como o brasileiro conta suas ideias. Mas também você está exposto a talvez as pessoas simplesmente não entenderem. Imagina, um cara do Japão olhando Fanta, Coca Fanta, como assim? Tipo, que o cara porra da Coca colocou Fanta na Coca até. E legal. Isso tem a ver com homofobia, né? Tipo, enfim. O que a marca tem a ver? Como é que você faz para chegar lá? É muito maluco. E a ousadia da marca, vamos combinar, né? Que é super. Nossa, é impressionante. Eu mostrei para vocês o negócio lá que a gente fez para KFC, pro frango. O KFC estava lançando um sorvete. E a gente fez a promoção do palito premiado, só que era a promoção do osso premiado. Então a gente escreveu no osso do frango, você ganhou um sorvete.
Eu vi essa. Então, cara, acho que pros brasileiros não precisa explicar nada. Tipo, palito premiado, você olha, tipo, caramba, osso premiado, acabou aqui. Pro não brasileiro, cara, esse comportamento de qualquer brasileiro e brasileira na praia, que você termina um sorvete, você olha, tipo, não ganhei. Não ganhei nada. Cara, acho que tá no DNA. Sai da maternidade uma criança, pega um sorvete e olha pra ver se ganhou É um outro. repertório muito Eu amplo, nem né, sei do por que a gente faz isso, mas porque essa promoção voltou agora, mas ficou sem existir por 3 gerações. Mas tá no nosso DNA, né? Gente, imagina, aí você pega o osso do frango pra olhar. Pois é. Assim, pra olhar. Mas aí formidável. é a piada Vou até botar a imediata, imagem né? aqui enquanto a gente conversa aqui. Mas é a piada imediata pro brasileiro. Uma coisa que isso reflete Muito também único, é que tem né? poucas campanhas internacionais. Tem, são muito bonitas, tal, bacana, mas geralmente elas são aspiracionais, né? São coisas visualmente impactantes. Por exemplo. Campanha de carro, né? Geralmente tem muita campanha de carro que é global, porque é um carro bonito ali na Suíça. Na Suíça. Olha, ó. Ai, gente, eu adorava uma campanha. E aí, de novo, foi carro e eu me lembrei. Não sei qual é a empresa, vocês podem lembrar. Eu adorava uma que era com aquele ator Ricardo Mack e o Dustin Hoffman, fazendo uma propaganda de carro. E também era muito piada interna, porque era brincando com o Dustin Hoffman pequenininho, mas super talentoso, e o Ricardo Mack sem... Tem que ter um repertório ali atrás, né? tinha Pra uma, não sei entender. se vocês lembram dessa Faz tempo propaganda. essa, Faz né? tempo Faz já tempo, também. Faz faz alguns tempo, faz anos, tempo, assim. faz Não chega uma década, não. Faz uns anos. Até teve tinha uma história por trás, né? De que quando ligaram pro Ricardo Mack, ele falou, não é possível, tantos anos depois contam isso. Se é verdade, eu não sei, né? Não é possível, faz tantos anos que fez a novela, vocês ainda estão, enfim. Mas deixa eu ir aqui na Bia, pra gente voltar nessa história de como o brasileiro conta. Porque vocês tocaram nessa criatividade, né? De a pessoa já aproveita o meme, daquele meme faz... Porque a gente está falando de grandes marcas, a gente está falando de, né, propagandas enormes, de custos enormes, mas tem aquela pessoa que fez na esquina, da lojinha da esquina, o vendedor da quitanda. Bom demais. E isso é Na muito feira. curioso, na feira, né? E vai criando aquilo ali. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é uma outra vertente, digamos assim, dessa criatividade do brasileiro. O brasileiro é muito criativo, né? E quando a gente fala, até na publicidade, quando a gente fala de criativo, o que é criatividade? Quem é criativo? O que cria? É criar algo novo? Né? Pegar alguma coisa, nossa, vou criar uma caneca? Não, peraí. Né? A gente usa na publicidade um termo que é muito conhecido, que é o design thinking. Que aí, pra gente traduzir, né, da criatividade, pra gente traduzir da melhor forma como que a gente cria e inova, a gente traz o nosso jeitinho brasileiro, que é a gambiarra. Então, para explicar para minha mãe o que eu faço na publicidade, eu faço várias gambiarras, né? Então, eu aprendi a criar desde menina fazendo gambiarras e vendo gambiarras em casa. Então, essa foi minha forma de criar e de fazer criatividade. E quando você olha na propaganda, na publicidade, a gente consegue perceber as gambiarras feitas, as gambiarras que as marcas usam. Então, a criatividade brasileira, ainda mais quando a gente fala do tom, né, que os brasileiros criam, o tom que os brasileiros fazem, as campanhas. O ano passado, quando eu estive lá, eu mesma falei assim, gente, tanta gambiarra que foi, dá pra ter sido feito isso aqui muito mais barato. Uma campanha que foi feita 2 milhões, eu falei, nossa, eu fazia isso ali com minha equipe, Eu sabe, gasto com meu esses time. outros 2 milhões de uma forma Fazia melhor. com a jujuba e uma coca, né? Porque muitas vezes a gente fala, e não só da forma do dinheiro, né? Mas também quando a gente fala do momento atual que a gente está hoje, né? Da sustentabilidade, como que a gente pega soluções que já existem, a gente recria, né? Então, a nossa palestra vem muito provocativo também para falar sobre isso, como que a gente cria no mundo que, entre aspas, eu falo que está se acabando, porque realmente a gente tem que pensar na sustentabilidade para a gente criar também. Eu acho que é uma responsabilidade social nossa. E aí, quando eu falo da publicidade, que a publicidade ela provoca, mas ela também pode trazer uma mensagem. E a gambiarra, ela fala sobre isso. Às vezes a gente quer tanto criar algo novo e a gente esquece de olhar para coisas que já existem para a gente recriar e ressignificar. Eu fiquei com a curiosidade. Você falou aí que desde criança já vivia fazendo as gambiarras. Vai ter que me contar alguma, porque eu confesso que eu fiquei curiosa. Porque criança não tem medo de criar, né? Já começa daí. A gente vai gerando filtros depois. Uma que é muito comum, assim, eu acho que em casa, eu sempre vi minha mãe colocando aquele Bombril,
né? Nem é Bombril, né? A gente fala que é... esponja de aço. Mas a né? gente fala Bombril. Vamos traduzir, né? Esponja de aço. Que é a um gente caso coloca... de publicidade. Lógico. Também, é um Pô, case. não vamos desvalorizar a não nossa vamos. profissão. E a gente coloca na antena da TV pra ela funcionar. E eu sempre olhei, por quê? Não pega, sabe? E virava até uma estética em casa, assim, na minha família, ter aquilo. Então, Porque tinha 1001 utilidades. Tinha 1001 utilidades, você entende? E aí vira uma estética. A gente fala que é um asset brasileiro. Então, o meu chinelo quebrava, minha mãe, por que você não vai lá e troca o meu chinelo? Não, a gente vai colocar o preguinho pra ele continuar funcionando. Grampo de E cabelo. só no dezembro, agora que é Natal, que você vai trocar o seu chinelo. E aí você vai vivendo com várias gambiarras. Então, hoje mesmo, você fala, mãe, vou te dar um... Como que fala pra segurar o celular? Suporte de celular. Ela fala, o quê? Me dá uma garrafa PET que eu resolvo. Então, uma garrafa PET, ela vira outras coisas, Mas né? Então, sua mãe é o máximo, gente. é a gambiarra e a gente consegue, a gente tem esse recurso. Então, quando a gente fala de criatividade, não é só a gente que trabalha em publicidade, em agência, né? O brasileiro é muito criativo. E a gente vê isso nas redes sociais, no TikTok, né? Eu acho que você olha o feed ali, desliza, vê quanto que o Brasil, até nos memes, né? Que a gente estava falando aqui, quanto que nos próprios memes a gente vai contando ali, vendo essa criatividade, que quando você olha lá de fora, você fala, gente, como explicar? E a gente até coloca isso na palestra, né? Como que a gente explica que você é brasileiro sem falar que você é brasileiro? Gambiarra, meme, né? Como que a gente transforma isso, às vezes, um sentimento de sofrimento que a gente faz, a gente traduz isso no humor, traduz isso no meme. Então, acho que essa forma do 7-1, a gente traduz essa forma de criar e contar história, né? Criar e contar história dessa forma bem humorada. A gente estava no bastidor, até conversando um pouquinho dessas gambiarras, e eu vou trazer aqui um dos vídeos que a gente estava observando, que é aquele que eu queria até que vocês comentassem um pouquinho, lembrassem outros casos. Mas assistam esse pedacinho aí de como você que, por exemplo, tem que carregar as compras, muitas compras de uma vez, como é que você tira, né, do carro e carrega? E se você morar num apartamento, tiver que subir escada, como é que você carrega? A gambiarra e a criatividade brasileira. É o jeitinho brasileiro de criar, né? Você vai estar levando alguns desses cases, então, para apresentar lá na palestra. Vamos. Eu vou palestrar junto com o Thiago Costa, né, meu esposo. Então, a gente vai levar duas frentes da gambiarra, né? E o Thiago Costa faz o quê? Desculpa, só para informar. Ele é diretor de arte, trabalha no iFood, inclusive ele subiu no palco ano passado. Brother. Com o Ícaro, né? Foi o ano passado ali, levou um leão. Ganhou um leão de ouro junto. Ganhou um leão de ouro, subiu lá no palco levando. Então, tem até as fotos deles juntos, assim. E a gente vai exatamente mostrar esses cases para traduzir. Porque não se traduz gambiarra. E quando a gente fala de gambiarra, eles falam por quê? Né? Então, a gente vai mostrar essa forma bem humorada, esses vídeos aí para definir e mostrar como o brasileiro tem feito gambiarra. E aí, hoje, a gente usa muito os influenciadores fazendo, as pessoas fora do eixo São Paulo também, como elas fazem gambiarra, que é diferente. A gente que é do Sudeste vive de uma forma gambiarra, e quando a gente foi pesquisar, assim, no Salvador, Recife, em Santa Catarina, eles usam gambiarra de outras formas, então a gente mostra como a regionalização também é importante. Dá uns exemplos regionais, assim, se vier de cabeça, porque a gente pega uma surpresa aqui. A pessoa. Tem um caso, a gente até vai reverberar isso e contando ao longo, né, da nossa palestra, um caso em Salvador, a gente quando vai fazer fogão, e a gente fala, como que você faz fogão aí, fogão a lenha? Cada lugar tem gente que faz fogão a lenha de um jeito diferente. E lá em Salvador eles pegam algumas coisas de madeira, fruta, umas coisas que são bem específicas de lá para fazer esse fogão a lenha que é diferente daqui. Então, alguns materiais... Para acender o fogo ali? Isso. Alguns materiais que eles utilizam lá, que a gente não utiliza aqui. E a gente chama de recursos, né? Porque os materiais que às vezes eu tenho na minha casa é diferente do seu. Às vezes eu tenho uma garrafa PET, às vezes eu tenho uma tampinha de caneta. Então, como cada um utiliza esse recurso. Eu acho que tem uma questão que é muito forte na nossa cultura, que vai até além do falta de recursos ou sobra de recursos, que é tipo, quando você tem uma cabeça e uma cultura muito estruturada, você está vendo uma caneca que é tipo, ela tem um começo e um fim, e ela serve para colocar água. Quando você olha para as coisas e elas podem ser qualquer coisa, é aí que vive a gambiarra pra mim, tipo, sabe, tipo, é essa lógica do tudo é possível com o que está à minha frente. E isso que eu acho que é super forte na maneira como a gente se conecta uns com os outros, como a gente
trabalha junto e como a gente constitui uma cultura. Tem coisas ótimas disso e tem coisas complicadas disso, que é quando tudo pode ser tudo, você não tem mais o começo e o fim. Você não está acostumado a seguir as regras. Você não está acostumado a ter os limites. Eu acho que o melhor da nossa cultura é a falta de limites com o que você é capaz de criar. Não tem limites, e né? muitas das consequências complexas acabam sendo o fato de que também a gente não tem limites. Então, gambiarra se aplica para vamos fazer a televisão funcionar, mas também se aplica para o... Como é que eu vou levar os... Como é que eu vou fazer? Não, isso ainda é bom. Como é que eu vou levar os dólares que eu lavei aqui ao redor da... Né? Isso está permeado na nossa cultura em tudo que a gente faz. Não adianta a gente ser ufanista com relação a um aspecto e ignorar o outro, que é, por um lado, é consequência disso, né? Inclusive, a gente já faz uma gambiarra no palco de Cannes. E aí foi muito legal quando a gente fez, né, o conteúdo apresentando para a equipe de Cannes. Eles falaram, mas como assim? Mas tem estrutura para fazer uma gambiarra? Tem, né? Então, quando a gente conta isso, que às vezes a gente pensa que é coisas muito grandiosas, né? E não, é coisas pequenas. Exatamente o que o Ícaro falou. O que tem na nossa frente? O que eu consigo fazer? O que eu preciso hoje, né? Então, a gente traz esse como recurso, como que dá para usar a gambiarra de qualquer forma, em qualquer função, área, seja na publicidade ou não. Então, a gente vai levar os gringos para repensar aí junto com a gente. É muito bom. Esse jeitinho de criar. E é muito doido, assim, nesse contexto, especialmente nesse contexto de você tá com 10 pessoas, cada um de um canto. Cara, as diferenças culturais são brutais. Brutais. Tipo, eu tava agora participando de um julgamento de um festival, eu tava sentado ao lado de uma mulher japonesa e do outro lado de uma mulher de Taiwan. Completamente diferente. Tem algum outro mercado? Você que teve experiência bastante em júri, enfim, e também morando fora, ou também alguma referência que você lembre, Bia, de mercado que se assemelha um pouco nessa coisa? Porque, por exemplo, me ocorre aqui o chinês, que falam que é o brasileiro da Ásia, né? Que ele também foi um país que em desenvolvimento até pouco tempo atrás, hoje é uma liderança geopolítica, né, no mundo, mas ele era um país em desenvolvimento que tinha poucos recursos, que as pessoas criavam os produtos lá, né? Muitas vezes copiando produtos internacionais, né? O famoso pirata chinês, né? Baratinho lá, o Starbucks escrito diferente, o Reebok escrito diferente. Foi uma coisa que me ocorreu aqui agora. Assim, eu não conheço, eu tenho pouquíssimo conhecimento da China. E eu também não quero generalizar nem estereotipar ninguém, mas o libanês e o brasileiro é a mesma coisa. E aí, assim, eu digo isso no contexto fora do Brasil. Tipo, encontrava um libanês em Nova York fazendo o que for. Tipo, vendedor de cachorro-quente, taxista ou numa agência. Mano, o humor é igual. Tipo, as coisas boas são iguais, as coisas ruins são iguais. Então, do que eu tive experiência próxima, que é distante pra caramba e próximo pra caramba, é libanês. Teve uma temporada que eu passei na África do Sul, em Cape Town, e eu vi uma campanha, não vou lembrar agora, que era bem regional, e eu vi uma campanha que eu falei, parece que eu tô no Brasil. Porque eu acho que o tom que trouxe, assim, de trazer pessoas autênticas, de pessoas reais ali também, que eu acho que é um momento muito atual aqui hoje, mas eu acho que o impacto social muito forte, presente de forma natural, assim. E eu lembro que eu assisti, eu acho que até fiz um post assim no Instagram, falei, parece que eu tô no Brasil vendo essa campanha. Que é quando eu vou para outros lugares, por exemplo, quando eu trabalhei no Chile, eu olhava as campanhas e eu ficava, meu Deus, gente, que jeito diferente de contar, né? Até as campanhas quando a gente fala de coloca o logo, onde você coloca. Então, eu falei, nossa, nem parece que eu tô vendo um comercial, parece que eu tô contando uma história. Então, me pareceu um jeito, mas eu acho uma pergunta muito legal pra gente pesquisar e ver qual vai chegando próximo do Brasil, né? Porque às vezes tem variações, assim, ou variáveis, melhor dizendo, sociais e econômicas que influenciam uma cultura de um jeito parecido, né? Não tão único como a gente faz. Sim. Né? Mas que às vezes, por falta de recurso, por querer comunicar com uma certa energia, uma certa criatividade, acaba direcionando talvez para um caminho parecido. Sim.
A gente não tem como não comentar também. Aliás, eu diria, tem uma amiga minha que a diversão dela é quando viaja pelo Brasil, para onde ela vai. Eu tinha que ter falado com ela antes e pedido uma parte do acervo, tá, Kika? Devia ter me enviado. Ela vai colecionando as barbaridades de erros de propaganda. É muito bom. É muito legal, É assim. muito É bom. muito legal. Porque, assim, também desde um pesadelo. erro de... tem também o Vai na pesadelo, feira, né? olha né, o acervo da feira. E aí tem, assim, desde coisas bizarras que terminam entrando e que fazem sentido oposto ao que a pessoa quer, às vezes faz um sentido negativo, às vezes... Eu não vou ter aqui agora, assim, casos para lembrar, mas eu devia ter pensado nisso antes para trazer, porque também a criatividade tem hora que bota numa contramão ali. Acho que, assim, hoje, muito mais do que quando eu comecei, você tá com a bunda na janela o tempo inteiro. Porque... por exemplo, uma coisa estática, um anúncio que sai no jornal, não tem como você simplesmente fui mal interpretado, vou corrigir isso ou tirar, tipo, é um aspecto físico, tá ali, ó, tipo, tá impresso no papel e ninguém pode negar. Você escreve uma manchete, um título, um slogan que você quer dizer, você sabe exatamente o que você quer dizer, que é sobre vender aquilo lá. E culturalmente é interpretado de uma maneira ofensiva. Cara, não estava na cabeça de quem escreveu, não estava na cabeça de quem aprovou, mas está na cabeça de todo mundo. Quem leu. Então, isso hoje é muito mais complexo do que era antes, porque, cara, antes, só estava exposto a cagada quem estava ali segurando a cagada. Hoje, e agora a audiência a tá ativa, né? Leva, e aí, enfim. Mas isso de observar é muito legal. Um dos meus maiores projetos de vida, assim, eu criei observando campanhas, que é o Remodelar, que é um projeto para aumentar pessoas pretas no banco de imagens, que tem mais de 2.000 imagens, uma plataforma criativa. É um projeto que eu idealizei com muito carinho, que foi num momento muito delicado, numa das viagens minhas ao Haiti, todas as campanhas em outdoors eram com pessoas brancas. E eu estava no Haiti. E aí eu lembro que, pra mim, ali foi muito distante, porque no Brasil ainda assim tinha algumas campanhas ali que não tinha, mas quando você tá no Haiti, onde 99% são pessoas pretas, você fala, cadê? E aí foi quando eu volto pro Brasil, falo, o que eu posso fazer? E a gente cria junto com uma plataforma criativa de banco de imagens e cria esse projeto mentorando fotógrafos. Mas foi a partir dessa observação que você senta, você fala, gente, vamos olhar as campanhas? O que falta? O que eu posso fazer, né? Então, eu acho que esse observar é muito legal pra gente, que é agente de mudança, né? Que trabalha com publicidade. E, aliás, pegando um gancho aqui nisso que você está falando, o Cannes Lion, ele está investindo muito na diversificação do público que vai lá, né? Na diversificação tanto dos participantes como de jurados, né? Daí, fazendo um pequeno parênteses aqui, só para esquecer de falar que o Estadão é representante oficial do Cannes Lion no Brasil, né? O Estadão, através da Clélia Salgado, faz um trabalho muito legal aí de reunir as pessoas, a comunidade criativa do país, a apresentar opções de júri, de palestrantes até, o Estadão tem se destacado nesse trabalho também em conseguir conectar lá com a administração, lá o CEO, Simon Cook, lá de Cannes, com uma representatividade mais diversa, né? O que também é muito importante, porque o consumidor é diverso, então a publicidade tem que representar esse consumidor. Certo? Inclusive, não sei, Ícaro, que você foi em 2005, né? Você sentiu uma diferença em 2005 e indo no ano passado para um público mais diverso? Você sentiu alguma diferença, assim? É completo, é outro festival. Que legal. Acho que, mas assim, de todas as maneiras. 2005 tinha 3 categorias e iam 6.000 pessoas. Hoje tem 40 categorias e vão 40 mil pessoas. São mais de então, 1.000 leões que são muita distribuídos gente, né? É anualmente. muita coisa. Mas eu acho que, assim, no geral, na indústria da propaganda, eu vou falar uma coisa que pode até ser um pouco provocativa, mas a gente fala muito sobre tudo que está errado nas agências e muito pouco de tudo que está certo. Eu acho que são poucas as indústrias que prestam atenção com tanto fervor em tudo que está errado. Tipo, a gente tem um monte de coisa para melhorar, mas a gente não foge da discussão. Acho que a discussão sobre tudo que tem que melhorar faz parte, sim, do dia a dia, de maneira que não acontece
em grandes corporações ou em outros mercados. Eu não vejo o nível de vontade de aprender, melhorar e expandir que se faz na indústria da comunicação, em publicidade. Quando você fala tipo, com relação à indústria da medicina, com a indústria, tipo, eu não vejo isso com o fervor que a gente faz. E Cannes, como é o expoente da indústria, faz isso com muita intensidade. Eu acho que tem muita oportunidade para melhorar, mas o fato de que eles estão sempre dispostos a falar assim, ok, me conta. É igual me ano conta. passado. E todo ano você consegue ver um... Que legal. Igual ano passado. Começou o ano passado esse programa Era, que eles querem levar mais pessoas pretas, trans. O ano passado eu fui através desse programa. Eles dão apenas o ingresso e não encharca com todo o custo aí. E esse ano, eu falo que foi uma responsabilidade de quem foi ano passado, a minha, de mostrar para mais pessoas, que a gente estava conversando ali atrás, como as pessoas olham o festival como um lugar que é muito caro, e realmente é mesmo, né? É impeditivo. É inacessível, é impeditivo. Como que a gente fala disso? Então, eu acho que não só eu hoje vou conseguir levar, né, através de alguns projetos, conseguir levar mais pessoas, 4 pessoas, tem uma agência também, uma produtora, a Sarsa, que vai levar mais de 10 pessoas pretas, tem o Ocupa Trans, que está levando pessoas trans, né? Então, eu acho que tem acessos indo, né? E até o que o Ícaro falou é muito legal, né? Como que a gente às vezes não fala do que está acontecendo, que é super importante, mas às vezes eu fico pensando, e eu pensando aqui, Ícaro, será que se a gente falar só das coisas boas, a mudança vai acontecer? Não. Eu falo um exemplo da sustentabilidade, que está um tema muito em alto agora, né? A gente estava vendo aquele vídeo. E eu fico, é muito importante a gente falar também de empresas que estão fazendo o bem, porque eu acho que esse tema pode ser um possível tema aqui em Cannes, sustentabilidade ali. Vai ser, com certeza. Então, eu acho que é um tema. E eu fico pensando, se a gente fala de empresas que estão fazendo isso muito bem, que estão usando... A gente vai conseguir falar e mostrar tantas coisas que a gente precisa evoluir? Não, com certeza. Eu fico pensando nisso. O que eu quis dizer é mais com relação... Não é que a gente não fala do que a gente faz bem, é que eu acho que a gente fala pra caramba das coisas que a gente precisa melhorar. E não fala tanto quanto... Não, eu acho que... outras indústrias não confrontam os erros tanto quanto a gente. Então, essa autocrítica eu acho fundamental e eu acho fantástico. Eu acho que isso tem que ser celebrado. Não para eximir a responsabilidade de corrigir as coisas que estão erradas, mas simplesmente porque, cara, é super importante admitir o que está errado, perceber o que está errado, para remediar o que está errado. E eu acho que isso nunca tem fim. Esse movimento das coisas que estão acontecendo, que está mudando, também acho. Eu queria pensar que, primeiro, fazer aqui é preciso lembrar, né? Esse ano, dentre as homenagens ali, tem uma das homenagens, faz parte aí da programação especial, uma homenagem ao Oliveto, Washington Oliveto, que morreu em 2024. E eu queria aqui trazer um pouco dessa memória da nossa homenagem também aqui a ele, porque é um grande nome, talvez o nome mais famoso que ficou assim, as pessoas conhecerem, né? De música ao que seja pelo mundo. Queria entender essa falta, qual a leitura que vocês fazem dessa falta do Oliveto nesse momento? Eu não sei você, eu escolhi essa profissão por causa do Washington. Que legal ouvir isso, né? E legal. Eu acho que, assim, eu tive quase nenhum contato com Washington, mas o Washington e o Nizam são os melhores interlocutores que essa profissão já teve. Os dois foram responsáveis por gerações de jovens a olhar para o que eles estavam falando que a profissão era e falar assim, eu quero fazer aquilo. E para mim, o Oliveto foi isso. Ele fez com que eu pulasse o que eu quero fazer da minha vida como fase de quem sou eu, o que eu quero ser. Tipo, aos 13 anos eu vi esse cara falando no jogo, tipo, eu fiz isso aqui, pô, acho aquilo engraçado pra caramba. E quem faz isso chama como? Chama redator e trabalha na criação de uma agência? Pronto, mãe, eu quero ser redator na criação de uma agência, pra fazer aquela piada que eu vi lá da COFAP. Tá resolvido. Olha aí, tipo, aqui, né? E é doido porque você vê, tipo, acho que eu vi com novas gerações, sou velho já, mas tipo, o meu afilhado, que já tem 19 anos, ele quando estava começando a crescer, falou assim, eu quero ser
animador de videogame. E na minha cabeça assim, tipo, isso existe? Tipo, cara, o fato de você saber que uma carreira existe Te possibilita tanta coisa. é muita coisa. Porque o que você sabe? Que carreira você sabe existe? Você é advogado, engenheiro, médico, padre. Tipo, ponto, acabou, né? É com isso que a gente lidou por gerações. E Era ele isso que deixa um não legado. foi apresentado aos nossos pais. Assim, tipo, é isso que se faz. Ou comércio. Né? Ele deixa um legado e é lindo demais, assim, eu que sou nova, assim, né, eu tenho 27 anos, 10 anos, na área da publicidade, eu trabalhei numa das agências da W por 4 anos, que é a W Macan. Gênio. E eu lembro o quanto que isso, não só os livros dele ali, né, as campanhas com tanto carinho que as pessoas olham, mas assim, o legado que ele deixa, né, o carinho que a gente olha, né, porque as pessoas também que a gente quer, o consumidor, o que a gente quer que eles recebam, né? Então, acho que é um legado muito lindo que ele deixa. É muito legal ver uma pessoa que fala, eu quis ser publicitário por conta dele, porque é muito lindo ver isso, né? Que é o legado que vai deixando. Então, acho que o Cannes homenagear é ainda mais bonito de se ver, porque a gente está falando globalmente um potencial criativo brasileiro. Sim. Eu até vou deixar aqui na transcrição do vídeo uma reportagem que o Igor fez, que o título é referente justamente às obras dele, as Legal. campanhas inesquecíveis de Washington Oliveto. Então, vou deixar aqui o link, tem gente. campanha, hein? Nossa, E haja bastante. campanha. E eu fiquei ali fora, a gente estava pensando, sabe, assim, vamos puxar uma campanha antiga, até algumas vieram aqui, né, como a história do Bombril, as Mil Utilidades, que era dele, foi campanha dele. Mas aí a gente pensando, que campanha que a gente chama? Pronto, você resolveu pra gente, você nem sabe. O júri, entendeu? Veio e decidiu, já deu o voto dele, sem nem saber que estava votando, mas a gente puxa essa campanha aqui, que eu acho que é a da COFAP, né? Porque você falou e para algumas gerações pode não que fazer virou nenhum sinônimo sentido. de raça de cachorro. Virou raça. Gente, olha que fantástico isso. Qual é o seu cachorro? É Você igual tem o cachorro, palito tem premiado, tem um COFAP. Tipo, Eu tenho o quê? Tem um bombril. Tem um... Eu vou, até para contar aqui o tempo, e a gente insere aqui na tela a campanha da COFAP. Turbogás COFAP. Conforto nas retas. Turbogás COFAP. Segurança nas curvas. Os outros são um desastre. Turbogás COFAP. O melhor amigo do carro e do dono do É carro. formidável, né? E aí, assim, o cachorrinho passou a ser o COFAP. Não, e ele e o Nizam também, tipo, o Nizam e o Marcelo Serpa, tipo, eles são ótimos representantes, eles foram ótimos interlocutores da profissão. Tipo, Você sabe que pouco depois, na verdade no dia seguinte da morte do Washington Oliveto, eu tive uma entrevista com o Yuki Wurman, da Monk, que é diretor de criatividade global da Monk. E ele é um cara que advoga super inteligência artificial. Ele é um cara que ele não é tacanho em relação a tudo tem que ser tecnológico, inteligência artificial, mas ele advoga muito de como essa ciência, essa disciplina se embrenha com a criatividade. Eu levei para ele um depoimento do Washington Oliveto, que ele foi um cara, enfim, que cresceu ele desenvolveu a publicidade num mundo diferente, um mundo onde a mídia de massa tinha muito poder, onde você criava cultura de rua, né, com apelidos, né, com bordões e tal. Então ele tinha pé atrás com essas coisas, né? Ele criticava um pouco, tal. Ele falava que ia atrapalhar, e não era uma coisa que seduzia ele. Não falava exatamente de inteligência artificial, mas ele falava de tecnologia de uma forma geral e como isso não viabilizava a publicidade que ele estava mais apaixonado, com que ele mais gostava de fazer e de ver. Eu queria saber isso um pouco de vocês também, trazer essa questão da tecnologia embrenhada com a criação, criatividade, em especial a inteligência artificial, que é o tema, né? Não tem evento, não tem painel, não tem conteúdo hoje em dia que não fala. temos mais 4 horas. Vamos lá, então. Vamos Cara, lá. eu tenho um ponto de vista que é um pouco complexo, que é o seguinte. Que inteligência artificial? Estamos falando vamos gerar uma carinha engraçadinha que depois você posta e todo mundo dá risada? Inteligência artificial, ok. Ou estamos falando não, entrou um sistema aí, cara, tipo, essas 80 pessoas que trabalham aí não precisa mais, tá? Tipo, corta aí.
Porque se for essa inteligência artificial, por que você está divulgando por ela? Porque quem vai ganhar dinheiro com menos pessoas trabalhando é uma corporação. Essa corporação vai ganhar mais dinheiro pautado em gastar menos com pessoas. Por que a gente vai criar uma coisa que vai dar menos recursos para as pessoas viverem as vidas delas? Então, eu acho que existem diversas inteligências artificiais, e aí a gente precisa ser bem específico no que a gente está falando e quais são as responsabilidades das corporações com relação ao uso delas. Eu não estou falando a inteligência artificial vai mudar o mundo porque vai curar o câncer. Tipo, eu não sou contra a cura do câncer. Eu não sou contra a minha piada ficar ainda mais engraçada. Eu sou contra uma corporação ganhar mais dinheiro com menos pessoas. Isso eu sou contra. Teve um caso polêmico com o uso de inteligência artificial numa das propagandas razoavelmente recentes. Eu falo assim porque eu só lembrei propaganda super antiga, que foi aquela com a música cantada por Elis Regina. Teve isso, gerou uma polêmica enorme. Vocês têm um ponto de vista sobre, neste caso, se caberia, se não caberia? Preferem não entrar porque a polêmica é grande demais? Eu sou gerou questionamento, acho que até jurídico, né? Eu sou bem simplista com relação a isso. O dia que eu morrer, cara, eu dou todos os direitos aos meus filhos para falar o que bem entender do que eu faria ou o que eu deixaria de fazer. Se os filhos falarem, é isso sim, ela faria isso e é isso que a gente quer fazer, tá resolvido. Aí a gente vai ter opinião sobre o que mas eu acho que foi muito importante eu também pensar a mesma coisa. Eu acho que quando foi muito bonito ver a gente, né, que é fã, que vê o trabalho, vê a filha. Mas eu acho que é muito importante pra gente pensar na responsabilidade, né? Quando não tem essa autorização? Então, acho que a gente vai sendo convidado a ser provocado e pensar, e se fosse com a sua? E se fosse a sua mãe? E aí você vai pensando nisso, né? E você tá falando de inteligência artificial, um ponto muito legal isso que você falou, né? Qual inteligência artificial a gente está falando? E a gente traz isso na nossa palestra também. Tem um dado que a gente traz que fala assim que a inteligência artificial em larga escala polui mais do que um voo internacional. E cada prompt de IA pode emitir até 500 gramas de CO2. E quando a gente vai falando isso e pensando num festival tão grande como Cannes até agora, o outro festival que teve, a SXSW, que o quanto que falou, né, de inteligência artificial, mas também a gente tem que pensar que não substitui a humanidade, que a gente fala o quanto que é forte, mas qual a responsabilidade que a gente quer ter com a inteligência artificial. Isso é fundamental. Então, eu tenho muita curiosidade também. Eu tô indo para Cannes querendo saber o que as marcas estão fazendo e vão utilizar de uma forma, porque avançou muito, Bia, né? E eu vou até dar uma sugestão. Eu não acho que a gente vai falar marcas, a gente vai falar corporações, porque, tipo, existe a marca Coca-Cola e existe a corporação. Que é outra coisa. É outra coisa. Tipo, a marca é muito simpática. Por quê? Porque publicitários fizeram coisa legal. Excluiu em bases humanas. Então, eu digo isso porque, muito legal. Cara, é a gente que está criando. Não é tipo mais um ato divino de qualquer Deus que você acredite que criou essa coisa que agora a gente precisa lidar. Não, a gente criou. Ok. Por quê? Cara, automatização. Vai melhorar o mundo? Para quem? Pra que mundo? Pra quem vai melhorar a automatização? Tipo, em que mundo não precisar de pessoas vai melhorar o mundo? Então, essas questões, cara, não é a Bia e o Ícaro que vão poder assinar o cheque disso. São corporações. E as corporações têm que ser responsabilizadas por isso. Porque o que vai ser feito com inteligência artificial, com qual inteligência artificial, a gente acaba se perdendo com a mesma lógica do europeu colonizador que chegou com o espelhinho. Fala assim, olha só que divertido, AI. Enquanto isso, não, você não precisa mais, você não precisa mais, você não precisa mais, você não precisa mais. E essas pessoas que não precisam mais não são pessoas que são bilionárias. A inteligência artificial nunca vai substituir o bilionário. Não, eu não preciso mais de você, bilionário. Agora você está desempregado. Não. É sempre com o... beneficiando outras pessoas. Vocês falando isso, eu queria saber se isso já ocorre ou se vocês acham que vai ocorrer em algum momento na questão da publicidade, na propaganda de publicidade. Teve um dia que a gente estava gravando um videocast aqui sobre telenovela.
E aí, foi um videocast bem interessante, que até um dos participantes era o Silvio de Abreu, e ele falando sobre como que as novelas não conseguem mais empolgar o público e porque estão soltos, os capítulos soltos, um escreve aqui, um escreve acolá. Enquanto a gente estava fazendo a conversa aqui, eu joguei na inteligência artificial os comandos de crie um capítulo de novela, né? E a conversa rolando. Cria um capítulo de novela com um triângulo amoroso, por exemplo, né? Com um triângulo amoroso que mostra tal coisa e não. E aí, quando ele fala, eu fui e falei assim, olha só, acabei de criar aqui um capítulo de novela. Oi? Então, assim, por que eu tô trazendo isso? E aí, óbvio, que a gente trouxe, era uma coisa absolutamente óbvia, né? Aquele triângulo amoroso, aquela uma coisa... Mas cadê a emoção? Não tinha. Tem uma artificialidade da inteligência artificial. Essa emoção não vinha comunicada. Mas, ó, será que na publicidade ocorreria ou ocorre o mesmo? Mas essa eu acho a cagada. Que é a gente perder tempo debatendo se tem a sensibilidade do humano ou não. Cara, e se chegar e tiver? Aí tá justificado. A questão não é escrever um capítulo de novela, porque pode ser o seu parceiro de criação. Aí não tem problema. Com ferramenta, né? O problema não é seu parceiro, seu facilitador. O problema é ser o seu substituto. Uhum. E eu digo assim, cara, a gente ainda tá na periferia disso. Mas, cara, estalar de dedo e 10, 15, 20, 30, 40 mil, 50, 100 mil pessoas podem ser substituídas e aí não tem capacitação para colocar e absorver essas pessoas em outras atividades, cara, o que você faz com isso? Mas vai gerar outro tipo de demanda. Sim, para outras pessoas. O que você faz com as pessoas que deixaram de ser necessárias? Essa é a problemática. Mas isso está ocorrendo já? Assim, vocês têm conhecimento não de em que publicidade, estão... mas isso está acontecendo... Não, eu falo na publicidade mesmo. Se vocês sabem de gente criando dessa forma, assim, já... Ainda não. O Martin Sorrell, ele fala que em breve o profissional de mídia não vai existir por causa de inteligência artificial. Né? Que é profissional de mídia explicando para a audiência. É quem faz a estratégia lá de compra de espaços publicitários nos diferentes canais, nos diferentes veículos. Um algoritmo consegue calcular isso e falar, olha, o dinheiro é mais eficiente se for aqui, acolá, tchau. Aliás, aproveita, a gente tem vários programas só sobre inteligência artificial e mercado de trabalho, até onde a inteligência artificial pode ir, se tem que regular, não tem que regular. Vamos deixar todos os links aqui. Vamos deixar todos os links aqui na... Mas esse é um tema, né? Esse é um tema. E eu acho legal quando a gente identifica, a gente que trabalha com publicidade, identifica como ferramenta muito importante. Então, por exemplo, eu mesmo, estudando Cannes, eu falei assim, me mostra, conversando ali com o ChatGPT, eu falei, me mostra os 20 anos de Cannes, como que foi pensado no tema? Porque eu queria saber qual era o tema desse ano. E aí eu fui colocando, conversa comigo como se fosse o Washington Oliveto. Sabe? Então, a gente pode usar a inteligência artificial não para dar pra gente, mas pra gente dialogar, para criar uma linha diferente da que eu crio, sabe? Então, eu vou colocando, mudando esses prompts de uma forma diferente, que é não substituir, não vamos tirar, não vai substituir o Ícaro, não vai ter outro júri, uma inteligência artificial lá sendo o jurado, não, mas de uma forma diferente. Como que pode ter ferramentas, sabe? E ferramentas que vão dando. Então, eu vou dialogando com várias pessoas da história, com o ChatGPT e me ajudando e pensando como que o Washington Oliveto definiria gambiarra, sabe? Então, acho que isso é uma ferramenta legal pra gente ir pensando, não na substituição, né, da humanidade, que eu acho que não é isso, mas pensando como ferramenta mesmo. E tem uma outra curiosidade sobre tempos atuais. Como que vocês têm trabalhado isso? Como vocês imaginam que vai ser pra frente? Porque, por exemplo, antes era isso, era a grande campanha, era uma campanha grande de mídia, numa televisão, isso pulverizou, cada vez menor audiência em televisão. Isso mudou de que forma? Ou vocês veem isso caminhando para que lado a partir de agora? Muda, eu digo, no dia a dia de trabalho de vocês, mesmo na criação. Eu trabalho em agência há 27 anos. Quando eu comecei, você não tinha que se preocupar com se as pessoas vão ver a campanha. Você tinha que se preocupar com se as pessoas vão lembrar da campanha. Porque ver já era garantido. Era Veja, Folha, Estado, Outdoor e Globo. Agora é TikTok, Instagram. Não, mas se você colocar nisso, cara, não tem alma viva no território nacional que não vai ver. Aí a questão mas vai lembrar? Era só essa questão. Agora,
Você falou, não, TikTok, YouTube. O meu TikTok é diferente do seu. Totalmente. O seu YouTube é diferente O algoritmo do meu. entrega O diferente. seu Netflix é diferente do dela. Então, o que você tem que fazer, inclusive o lema do que a gente criou na agência que eu represento, você precisa criar coisas impossíveis de ignorar. E aí, aonde ela estiver, ela vai ser não ignorável. É só isso que eu posso garantir para os meus clientes. É só isso que eu posso prometer para os meus parceiros. Porque é a única coisa que eu consigo me ater. Eu vou fazer a coisa sem possível de ignorar. Passou, opa, peraí, o que está acontecendo ali? Tipo, é só isso que eu consigo prometer. E olha, se você consegue prometer isso... Consigo! Gente, não, é sério, gente, porque é um baita desafio, porque a gente está numa coisa que a gente não tem mais, não consegue mais prender a atenção em mas nada. Mas com ignora, porque é coisa demais. Então, mas é por isso, tem que ser impossível de ignorar. Mas com o conteúdo do jeito que tá, eu acho que esse é o desafio, né? Ainda mais com tanta coisa acontecendo, como que você pega ali, né? Então, acho que na JCon a gente também dialoga muito sobre isso. Acho que a Duolingo, a coruja do Duolingo, Super. Quantos públicos não tem, né? Que fala ali de um aplicativo de idiomas, né? Então, a gente pensa em outro, pensa no iFood, vai pensando em outros produtos. Como que a gente traz esse público para falar de aplicativo de idiomas? Então, acho que esse é o desafio nosso, né? Assim, na publicidade. Gente, é fascinante demais. É fascinante demais. Bem, a gente já está acabando aqui, o nosso tempinho já está indo. Queria saber se vocês querem deixar ainda algum recado de reflexão, principalmente desse futuro da publicidade, claro, na nossa torcida pelo festival aqui, pela posição brasileira. Olha, o que eu falo, assim, eu acho que a gente mencionou, tipo, os interlocutores que me influenciaram, que me tiraram do drama de tentar descobrir o que eu queria fazer, que foram o Washington e o Nizam. Eu queria dizer para quem não sabe o que fazer, cara, trabalhar em publicidade é legal demais. Acho que o trabalho que a gente faz, se você realmente tirar as complexidades, o que a gente faz? A gente senta com outras pessoas e fica falando bosta até falar assim, pô, isso aqui é legal, hein? E é basicamente isso que a gente faz. E isso é legal demais. Mas qualquer pessoa é criativa o suficiente? A gente tá batendo papo aqui, cara. É como estimular um músculo? Os meus dias são assim. Geralmente a gente joga um tema que a gente precisa resolver. E aí, tipo, se a gente fizer isso aqui, e aí você viu aquele... As coisas acabam acontecendo de uma maneira natural. Tipo, é lógico que tem as pressões. Eu posso colocar a adição do... Tem a pressão, tem o tempo, tem o dinheiro. Tipo, lógico que tem. Somos adultos, esse é o trabalho. Mas como atividade, é muito divertido. É muito divertido. Mas, Ícaro, alguém que não é criativo, é uma questão de exercício, assim? A pessoa Qualquer pessoa é capaz de ter uma ideia. Aí você pode não Se ser a um bom... ideia é boa, Não, mas esse é o papel de uma diretora de criação, de um diretor de criação. Você não precisa ser... Para participar de uma orquestra, não precisa ser um maestro. Você pode tocar tumba. Às vezes até uma ideia ruim faz com que você diga, opa, o contraponto disso aqui vai ser a ideia boa. O contrário dessa merda que você falou aí, né? Também, eu falo muito de quando a gente fala de ideia, né? E quem julga, né? Se tá funcionando ali, por isso que eu deixo essa mensagem, né? Eu acho que a publicidade é apaixonante, né? A gente que vê, quando o Ícaro perguntou pra mim, como que foi pra você o festival? Eu voltei de lá apaixonada, querendo que todo mundo fosse pra Cannes, sabe? Sabe como eu descrevo? É uma renovação de votos com a escolha que eu fiz 27 anos atrás. Adorei. Mas eu toda vez volto reapaixonado com a escolha que eu fiz quase 30 anos atrás. O festival é apaixonante. Quando a gente olha as pessoas do mercado, muitas pessoas que não vão, não conseguirem, ainda mais na publicidade, que muita gente fala assim, vou largar a publicidade não é pra mim, a gente volta com esse ânimo pro time, pra todo mundo, essa energia, fazendo download a semana toda, né? Isso é uma coisa super importante, assim, o motivo pelos quais a gente fala, não aguento mais essa merda, não são os motivos que fizeram a gente escolher essa profissão. Então isso é super importante, porque aí você separa assim, não, eu não odeio a publicidade, eu odeio coisas que acontecem comigo... Enquanto eu sou publicitário. Ou no lugar onde eu estou trabalhando. Sim. Não necessariamente... E Cannes tem esse poder de renovar, né? Então, eu falo que levar a gambiarra, levar o potencial criativo me dá
me dá esse gostinho de sentir a publicidade, mas eu acho que deixa essa mensagem, né? Com o que você tem, o que você pode criar. Eu dei um TED Talks um mês atrás, eu falei muito desse incômodo, o que a gente faz com o nosso incômodo e o que a gente faz para criar, né? Então, se você tem um limão, a gente fala, né, faça uma limonada, mas o que você tem que você pode criar aí, né? A gente na publicidade, a gente faz isso e tem que ir pedalando até com o que não tem, que esse é o nosso desafio, mas esse é um convite, né, da gente pegar as nossas gambiarras aí, criar e agarrar esse potencial criativo brasileiro. É isso, É gente. nóis. Muito, muito obrigada. Que honra mesmo, viu? Recebê-los pela trajetória de vocês, história, esse trabalho incrível. Super agradeço ao Igor Ribeiro, editor de mídia e marketing, que trouxe esse tema pra gente junto com a Carla, juntamente com a Carla. Então, super obrigada, viu? Foi um presente pra gente aqui. Super na torcida. Para o que vem aí o Brasil ganhando mais tantos outros. A gente se encontra em Cannes. Pois é. E aí super agradeço Bia Lopes, que é diretora de criação associada da JCom. Muito, muito obrigada mesmo. Sucesso na palestra Obrigada. lá, viu? Depois nos conta como é Vou que foi a reação. vou contar nas minhas redes sociais, @BiaLopesMaria. Vou estar lá compartilhando tudo o que vai acontecer durante o palco, que a gente promete bastante coisa, assim. Gente, eu tô muito curiosa, de verdade, pra ver Gambiarra. essa palestra. Gambiarra. Eu já imagino, assim, como explicar, meu Deus. E muito obrigado, Ícaro Doria. Olha, gente, foi um prazer enorme mesmo aqui. Ele que é presidente da DM9, super agência também. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E claro, a gente agradece principalmente a você que nos acompanha toda semana com os temas mais variados possíveis, porque aqui é assim, é um papo pra gente mergulhar nos temas, né? Mergulha nos temas, não tem uma conversa rasa aqui, não. É realmente um bate-papo pra gente mergulhar, conhecer assuntos novos, ajudar você a ter novos pontos de vista também a respeito dos assuntos que aqui são abordados. Até a semana que vem.